Bem, olá fãs de Mahou Shoujo Kuseki Kyako, hoje vim falar pra vocês sobre a história de Mahou Shoujo Kuseki Kyako, é isso mesmo, sim. Bem, vamos lá, vamos começar a história. Tudo começou quando uma certa garota mágica chamada Snow White queria ser uma garota mágica. Aí, uau, que legal, ela estava na escola pensando nisso. Como pode ser legal ser uma garota mágica, não é? Então, né? Mas só que o que aconteceu? O desejo dela se tornou realidade. Ela conheceu o Fave em um site, sim, de um jogo. Aí o que aconteceu? Como eu posso lhe dizer? Deu uma merda, tá ligado? Como pode dizer? Deu certo de um jeito errado as ideias dela. Porque ela conseguiu o que ela queria, ser uma garota mágica, porém ela acabou ferrando a vida de todas as outras garotas mágicas também. Tudo por culpa do desejo de Snow White. Bem, logo depois, Snow White conheceu várias amigas. O primeiro e a melhor amiga que ela tinha, que ela já tinha antes, né, já era amiga dele, que era Lapucelle, dela, que era Lapucelle. Aí o que aconteceu? Como ela já era amiga de Lapucelle, que é um garoto lá que vira dragão, né? Lapucelle, né? Como posso lhe dizer? Lapucelle era muito forte, tá? Bem, agora vamos voltando ao que interessa. Assim como a Snow White conseguiu poderes de Lapucelle, várias outras mágicas também conseguiram, tá? Lembrando que eu vou falar apenas das formas delas em Garotas Mágicas, não vou falar delas nas formas normais, tá? Porque se for falar das formas normais vai demorar muito. Mas, vamos lá. A Snow White e os outros... E as outras Garotas Mágicas também... Como eu posso dizer? Acabaram tendo um poder diferente da outra. Aí que também deu mais merda do que já era no anime. Vai mais sangue, mais bosta mais pra frente. Mas por quê? Lamento, tenho que dizer isso. Porque a realidade foi essa. Após Snow White ter desejado, veio a Cranberry, veio as outras querendo participar. Querendo ou não, foram obrigadas a participar da ideia doentia de Fave, não é? Sim! Cranberry, Hardcore Alice, Ripple, Ruler, Tama, Nemurin, Magicaloid, Minael, Inael, Winter Prison, Nana, Top Speed, Swing, Snow White, Calamity Mary, entre outros, foram todos obrigados a participar dessa ideia doentia do Fave de fazer um Battle Royale com as garotas mágicas. Mas você vai perguntar, mas o Fave está certo que não sei o que lá, afinal elas têm poderes, com exceção de todas, com exceção da Hardcore Alice poderia vencer? Mais ou menos, depois eu vou falar o porquê. Mahou Shoujo Kuseki Kyako é muito famoso, eu também gosto de assistir ele por causa de ter muitas ideias originais e histórias originais, muito interessante das garotas mágicas e seus poderes, tá? Ok? Bem, agora vamos lá, aconteceu. Depois que Fave entregou poder para todas as garotas mágicas, ele começou lá a falar que cada um ia ter que se virar para coletar o candy de uma das outras. Aí que deu a porcaria da merda. Cada garota mágica começou a ficar agindo que nem louca, tipo, nossa, eu tenho que pegar o candy dele, e assim vai indo, porque Lapucelle é ele e ela. E assim vai indo. E com exceção de Cranberry, que não tem poder de virar garota mágica de um mouse, né? Do Fave não tem, tá? Aquele negócio lá do mouse do Fave lá. Quando a Cranberry, que é uma elfa, que é um músico do bosque,
tá? Que ela não é uma garota mágica, você já deve saber disso. Ela também resolveu participar. Afinal de contas, ela também estava ali, tá no site. Então ela resolveu participar também. Aí todas estavam lá participando. Juntou ela também. Cada uma com suas habilidades. A Snow White queria ser bondosa e pensar que a garota mágica era bondosa uma com as outras. Umas com as outras. E assim, ela foi tentando fazer bondade com os outros para conseguir Candice. Era desse jeito que conseguia Candice. Ela estava certa nesse momento. Porém, mesmo assim, ela acabou sendo afetada pela Ruler e suas aliadas, que são Swing Swing, Tama, Minael e Unael, que também planejaram roubar os Candies umas das outras, tá? Calamity Mare também estava pensando nisso, tá? E Magica Lodge também, mas só que elas eram mais pra desafiar mesmo, que elas estavam lá. Magica Lodge e Calamity Mare é só pra eles são desafiantes. O que quer dizer com isso? Elas desafiam uma outra pra conseguir as coisas, tá ligado? Matando, tá ligado? Aí o que aconteceu? As garotas mágicas mostraram conheci e tal, a Top Speed conhecia a maioria, a Sister Nana também. E a Calamity Mare também, tá? A Magica Lodge também, porque ela ficava lá no site, lá, né? Lembrando que eu vou falar da história de todas num vídeo só. A história da Snow White eu já falei, né? Então eu vou falar da Ripple. A Ripple tem uma história, como eu posso lhe dizer? A história da Ripple é meio triste, porque a Ripple era muito, como posso dizer, era linda. Como que eu posso dizer? Por dentro e por fora, tá ligado? Então, muitas pessoas pegavam no pé dela, tá ligado? E enchiam o saco dela e tal, lá. Às vezes tem uns que não gostavam muito dela também, apesar de tudo, né? Apesar de tudo, sim. Aí o que acontece? A Ripple acabou ficando irritada na escola, acabou batendo no moleque na escola lá e nas meninas que ficavam na escola também. Sim, a Ripple era muito estressada. Sim, o ponto fraco dela é esse, né? Então, e depois aconteceu que mais pra frente ela virou garota mágica e ficou falando tsi o anime inteiro. Porque como eu disse, a Ripple fica se disfarçando, mas ela é tsi, vamos dizer assim. Bem, a história de Top Speed já é um pouco diferente. Vamos falar aqui de Top Speed. Top Speed, primeiramente, falou que não podia participar muito tempo das batalhas, porque ela já estava prestes a... Ela tinha que aguentar pelo menos 6 meses. Porque a Top Speed ia ter um filho, tá? Esse filho que ela ia ter, que vai ser... Eu não posso falar o que vai acontecer com ele, senão vai ser coisa. Só sei que a Swing Swing vai estragar tudo o plano da Top Speed, tá? Vou falar isso. Infelizmente, esse filho não vai chegar aparecendo no anime, tá, mano? Por culpa da Swing Swing, exatamente. Swing Swing é maldosa. Lembre-se, a Swing Swing é uma criança, nem ela sabe o que ela tá fazendo direito, apesar de ser inteligente. Ela só seguiu as ordens daquele maldito Fave. Então, né, que tá tentando guiar ela pra chegar a sobrevivente. Então, né. Agora a história de Swing Swing, aí essa daí foi uma loucura. Swing Swing vê a Ruler dentro de uma carroça e disse que ia ser como ela, uma princesa. Seguir ela, no caso. Como se fosse uma ajudante de uma princesa. Mas só que a Nemurinha apareceu do lado, que é aquela lá que controla os sonhos, e fala: por que você quer ser uma ajudante? Por que você não seja uma princesa? Por que você não vira uma princesa, no caso? E assim, sim, eu posso virar uma princesa? Aquela voz baixinha. A Nemurinha: claro, por que não? Qualquer um pode virar uma princesa louca, não é verdade? Inclusive, a Snow White já é louca no anime inteiro, não é? Então, né? Então por que mais um vai poder juntar ela? Né? Então, né? Aí o que acontece? Indo mais para a frente do anime e da conversa, Swing Swing, resultado foi por culpa da Nemurin e da Ruler, que também deu ideias dela pra... siga e faça tudo o que eu disser, que você poderá ser uma princesa. A Ruler fez o poder dela na Swing Swing uma vez, e, que é da ordem, se ela ficar parada, ela dá ordem e tal. E foi lá, ensinando a Swing Swing a fazer merda. Seguir ela, seguir como se tornar uma princesa, seguir as ordens dela, tudo ter que fazer uma princesa.
Só que não deu muito certo, deu errado e a Ruler acabou estragando tudo também. Sinceramente, é uma mais pior que a outra, né? Lembrando que a Ruler pra mim também é um antagonista, além da Swing Swing, né? Porque ela era uma egoísta que não pensava em ninguém. Agora falando da Ruler, agora que nós vamos falar agora dela. A Ruler é uma egoísta, tá ligado? Ela não pensa em ninguém. Ela não gosta nem do trabalho dela direito, tá? Porque ela é menosprezada no trabalho dela e não é tratada do jeito que ela quer no trabalho. Não... Sim, a Ruler é velha, é uma adulta, tá? Acho que uma das mais velhas que tem uma roxa que é, além da Calamity Mare, que acho que é. É uma das mais... A que é mais velha que tem, acho que é ela. Ou ela ou é a Cranberry. Só sei que é velha, as duas. Então, está aí. A Ruler é muito gananciosa, tanto que pra roubar os candies, ela, que eu falei, ela nem pra dividir com Minael e Unael fez direito. Ela falou que se Minael, Unael e Tama não segurasse, ia dar metade dos candies de nada pra eles. Ou seja, 2.500 candies foram pra 500 pra cada um e 200 pros Minael lá os outros. 500 pra cada um e a outro. Só que a Suicin enganou ela porque sabia que a Suicin sabia que a Ruler era egoísta. Aí, como a Suicin sabia que a Ruler era egoísta, ela não pôde dar candies para a Ruler. Então ela deixou a Ruler sem nada, drenou todos os candies. E as outras amigas dela, Tama, Minael e Unael, ganharam. E a Ruler acabou morrendo para a Suicin. Foi a primeira vítima de sua morte, da Suicin. Tá. Aí o que acontece é que a Ruler foi enterrada pela Suicin, tá? E a Suicin falou que ia tomar o lugar dela e tal, como ela já tinha planejado. Ou seja, a Ruler se ferrou com seus próprios ideais. Aí depois, o que acontece? A história da Tama é um pouco... Não tem muito o que falar, só sei que a Tama é estudante e tal, que conheceu as garotas mágicas e assim foi indo. E acabou morrendo pra Suicin de uma forma trágica e horrível. Porque Suicin não liga pra ninguém, nem pros próprios aliados, tá? Liga só pra Ruler, porque seguia as ordens da Ruler, tá? Mas se não liga pros próprios aliados, por que ela ajudou elas no começo com os Candy? Aí é que tá, meu amigo. Só ajudou os aliados porque não descobriram a verdadeira identidade dela. No momento que você descobre essa verdadeira identidade, a Ruler diz que você tem que matar aquele que descobrir quem você é na vida real. Então, como a Tama viu que a Suicin transformada era aquela menininha, a Suicin não tinha outra escolha a não ser matar a Tama naquele horário. Porque ou ela fazia isso ou ela morria, é vida ou morte. Porque você não pode confiar em alguém depois que vê você sem poder, porque vai saber se aquele cara não vai matar você, entendeu? Então, você não tá com poder nenhum, você perdeu sua transformação. O que você vai fazer? Você vai morrer se o cara tiver transformado, no caso a Tama, porque ela cria buraco. Mas a Tama era boazinha e tal. Mas a Suicin não queria saber disso, ela só queria saber de cumprir suas ordens e teve medo de morrer também pra Tama, tá? Agora, falando da história de Minael e Unael, são irmãs gêmeas, tá? Que são de igreja, tá? Elas são de igreja, tá? Elas são gêmeas, tá? Elas frequentavam muito a igreja, tá? E também elas iam na mesma escola lá, diferente na realidade. Elas andavam toda hora junto, tá? Tinha um moleque que gostava delas lá, só que elas não gostavam dele lá, tá? Apareceu até no anime, só que apareceu por um trechinho só, elas não gostavam muito dele e acabou que ele ficou lá, por ali. Sim, elas gostavam de um moleque e o moleque gostava delas na realidade. Aí depois o que acontece, vai me perguntar. Essa é um pouco da história de Minael. Depois eles acabou se ferrando mais pra frente, acabaram morrendo por culpa de Cranberry e Enterprise, que matou uma outra, porque a habilidade delas é tal. Depois a gente fala das habilidades de cada uma, tá? Transformar não deu muito certo. Minael e Unael se transformam, tá? A habilidade deles se transformam, tá? Aí se transformaram pra fazer as coisas. Assim como a habilidade da Ruler, ela controla os inimigos que estiverem parados e quem ela dizer o nome. Por exemplo, Snow White, tal, quero que você fique parada. Aí a Snow White vai ficar parada se a Ruler ficar parada também e se a Ruler apontar o cetro para ele. E o oponente tem que estar muitos metros longe da Ruler. Se ele estiver muito perto também não dá muito certo, tá? No caso, essa habilidade poderia destruir a Hardcore Alice, porque a Hardcore Alice, ela sempre tá longe do oponente e ela pode fazer o oponente não precisa ficar parado, só a Ruler. Aí acontece, se acaso, mesmo assim, a Hardcore Alice ficasse, eu acho que se ela ficar parada mesmo assim,
pra nós ter certeza, se a Hard Goralice ficasse parada também e ficasse falando com a Ruler ordenaria que ela ficasse parada pra sempre lá e elas não ficariam. As duas ficariam pra sempre daquele jeito, até ela se cansar. Se a Ruler se cansar, aí se ferra. Mas mesmo que a Hard Goralice fosse imortal, ela não poderia se mexer se a Ruler ordenasse que ela ficasse parada pra sempre. Entendeu agora, né? O mesmo caso seria se a Hard Goralice lutasse contra a Tama, tá? Agora vamos falar de Hard Goralice, né? Agora que nós começamos a falar, vamos falar de Hard Goralice. Hard Goralice, pra quem não sabe, é uma menina que o pai dela tinha matado a mãe da Hard Goralice e foi preso. Aí acontece, Hard Goralice se sentiu muito culpado por isso, tá? Sofria muito, tá? Ela conheceu a Snow White pra ser amiga dela, só que a Snow White tinha muito medo dela e tal naquela vez, tá? Hard Goralice tem o poder de ficar imortal e regenerar quando tá essa habilidade. Também ganha uma força extra e velocidade dela não é muito alta, tá? Só de movimento e de ataque. E de regeneração pior ainda. Hard Goralice consegue se regenerar a todos os custos, porém, ela demora demais pra se regenerar. Esse que é o ponto fraco dela. Ela demora muito. Tanto que se alguém quiser destruir ela, é só destruir cada parte do corpo dela que ela some e não volta nunca mais. Então, no caso, se a Tama lutasse contra ela, a Tama criava vários buracos de uma vez só e destruía o corpo dela inteiro, não sobrava nada. Se a Tama lutasse contra a Hard Goralice, com certeza teria uma vitória. Cranberry também, porque ela podia destruir o corpo dela inteiro com força física, esmagar inteira, tá? Com a força física de Cranberry, ela já matou o Yunael com um golpe, né? Aí depois disso, já viu que é coisa. Quando o Minael e o Nael se encontraram com a Hard Goralice, a Sambi é um ponto fraco dele. Também é um outro que pode derrotar a Hard Goralice, né? Que se transforma no ursinho de pelúcia dela e atrai ela lá que... Atraiu ela lá pra emboscada lá da Cincinha. A Cincinha conseguiu matar ela sem estar transformada, que a Cincinha é o outro que derrota ela, né? Porque a Cincinha vai andando pela água e vai vendo onde que ela tá transformada, depois vai atrás dela e acaba com ela, tá? A Cincinha também é outro que destrói ela, porque ela fica perseguindo, ainda mais quando tá chovendo, a Cincinha vai perseguindo até não parar, né? A Cincinha vai lá e mata a Hard Goralice quando ela tá destransformada e mata. Na hora que ela descobrir a Cincinha que a Hard Goralice está destransformada, ela vai ficar perseguindo até matar ela. Não importa que ela tente se transformar, a Cincinha não vai deixar ela se transformar depois que ela saber quem ela é. É assim que aconteceu no anime, assim que a Hard Goralice foi morta. Sinceramente, a Hard Goralice podia ganhar de todo mundo se não fosse a Cranberry, Tama e essas outras que eu falei aí. Ruler e essas outras. Se, por exemplo, a Tama lutasse contra ela, ia ser um pesadelo, tá? Porque a Tama ia ficar criando um monte de buraco contra ela. Mesmo que a Tama não vencesse, a Tama deixaria o corpo dela em pedaços, tá? Porque até a Hard Goralice se regenerar já sobrou mais nada, tá? Agora vamos falar de Winter Prison e Sister Nana, tá? O Winter Prison tem a habilidade de criar muralhas, tá? E é... Como eu posso dizer? Namorada da Sister Nana, tá? Aí acontece. O Winter Prison é muito temido, tá? Porque é muito forte, tá? Um oponente formidavelmente forte, tá? Assim como Lapuccielli, que também foi temido por sua espada, tá? Que os poderes da Lapuccielli são espada e habilidades com a espada, tá? Lapuccielli é um dos mais fortes também. Tanto que Minael, Nael e Tama já correram dele uma vez por causa da sua força, tá? De sua espada. O Winter Prison acabou lutando contra Cranberry também e Calamity Mary, porque desafiaram ele toda hora. E também eram fortes as duas. O Winter Prison acabou matando o Nael, uma das anjinhas lá, esmurrando a cara dele na parede porque tinha copiado a aparência da Sister Nana e ele pensou que era a Sister Nana falsa. Então, mesmo assim falou que ela pensou que era a Sister Nana falsa e mesmo assim falou que não ia atacar, mesmo sabendo que era uma farsa. Esperou ela se transformar, a Minael, Nael, e meteu a cabeçada dela na muralha dela, tá? O Winter Prison matou ela. E assim a outra lá ficou chorando. A outra anjinha lá ficou chorando, a Minael.
Mas depois o que aconteceu é que Suicune acabou matando o Winter Prison desse jeito. Matou o Winter Prison, cortou o braço com o plano dela de juntar todos contra ele pra tentar derrotar ele, tá? Cranberry luta com o Winter Prison também, tá? Mas só que o Winter Prison é obrigado a escapar, tá? As habilidades da Sister Nana é uma suporte, tá? Já vamos falar da Sister Nana. Sister Nana tem habilidade de suporte, tá? Que é... Sister Nana ela fortalece os ataques dos aliados, assim quando ela faz na Winter Prison, que é... A Winter Prison fica mais forte com os ataques que a Sister Nana dá, tá? A Sister Nana ela reza, aí os ataques dela fortalecem a Winter Prison, tá? Lembrando que a Sister Nana sozinha não faz nada, tá? Tanto que depois que o Winter Prison morreu pra Suicune, a Sister Nana se matou, tá? Porque ela não tinha mais o Winter Prison, ela amava o Winter Prison, tá? O Winter Prison. O ex-Winter Prison é mesmo muito forte, tá? Sinceramente, cara, o ex-Winter Prison é um dos mais temidos. Suicune não derrotaria o ex-Winter Prison em 1x1. Isso é impossível. Porque o Winter Prison é temido também por os outros, Cranberry e os outros, tá? Falando de Nemurin agora. Nemurin tem a habilidade de ir pelos sonhos e transformar os sonhos ruins em sonhos bons, tá? Tanto que ela entrou no sonho de uma garota mágica lá e de uma garota lá. E como eu posso dizer, ela foi lá dentro, derrotou o monstro que tava dentro lá do sonho delas lá, que era o pesadelo. Lutou, se transformou em gigante dentro dos sonhos. E derrotou aquele monstro lá com o ataque dela lá, de laser. E assim, derrotou ele e fez aquela criança, ou garota, não ter mais pesadelo. Aí, só que porém que a habilidade da Nemurin só funciona se a pessoa, como eu posso dizer, se for dentro do sonho da pessoa. Se for fora, não funciona. Ou seja, se fosse com a Cranberry estourava ela na porrada. Entendeu agora? Se fosse com qualquer outro, com o Lapucci, mataria ela se for no mundo real. Qualquer um que for no mundo real mata a Nemurin, tá? Então, já qualquer um garota mais derrotaria, tá? Com exceção da Sister Nana, que a Sister Nana não faz nada, a não ser ajudar os aliados, tá? E nem Snow White, tá? Nessas duas não faria nada nela. Top Speed faria porque a Top Speed ela pode bater com a vassoura. Tá, ela tem a habilidade que ela bate com a vassoura. E vamos falar Top Speed, a habilidade dela. A Top Speed ela tem a velocidade, tá? A vassoura dela dá velocidade, tá? E ela pode bater com a vassoura com alta velocidade pra atacar os oponentes, tá? A Ripple tem habilidade de ninja, tá? Ela joga shuriken, ela tem uma espada e tal. E depois ela usou isso várias vezes pra atacar. Sinceramente, a habilidade dela, da Ripple, é chata se for de 1x1 também, mas só que como ela tava sempre com a Top Speed ajudava ela muito no anime, tá? Aí ficou mais fácil ela fazer as coisas no anime. Calamity Mary agora. Calamity Mary ela era uma bebum, tá? Que ela ficava bebendo tanto que o marido dela acabou deixando ela, tá? Aconteceu que a Calamity Mary ela era casada, tá? Ela tinha um marido, tá? Antes dela virar a garota mágica, ela tinha um marido, tá? E o marido dela acabou largando ela porque ela ficava bebendo demais e não tinha tempo pra ela e nem pra nada. Nem pra ela mesma, nem pra ele, nem pra nada. Aí abandonou o marido da Calamity Mary, acabou abandonando ela e deixou ela lá bebendo depois que o marido dela foi embora. E bebeu mais ainda do que já bebia. E não parava de beber, tá? Sempre tava bebendo. Calamity Mary era muito temida pelos homens nessa forma de garota mágica, até mesmo pela Ruler, que ela já intimidou a Ruler uma vez falando que ia matar ela se ficasse bancando a Durana perto da Calamity Mary, tá? E como a Ruler não faz nada se o oponente não tiver parado, e se ela tiver parada, ela quase morreu pra Calamity Mary, mas não morreu. Morreu pra Suicune. Lembrando, que a Calamity Mary mataria Suicune se fosse de 1x1, porque a Calamity Mary é a fraqueza da Suicune, tá? A fraqueza da Suicune são luz e som, e a Calamity Mary só tem armas de luz e som, tá? Granadas de som, granadas explosivas de som e luz. Ela tem todas as armas de tiro de luz e som. A maioria das armas da Calamity Mary sim, por isso que a Ripple pegou as munição dela pra matar a Suicune, tá?
Depois que ela matou a Calamity Mary, ela pegou a munição da Calamity Mary pra matar a Swing Swing, tá? Porque viu que é o único jeito de matar ela. Agora falando aqui, Calamity Mary vai morrer pra Ripple por causa que a Top Speed vai ajudar ela lá, vai quebrar os vidros lá. E vai cair os vidros na cara, ela vai ficar tirando todos os vidros lá, os pedacinhos de vidro, só que vai errar e vai acabar morrendo por causa que a Ripple vai jogar Shuriken na cara dela e vai matar ela, tá? Calamity Mary não gosta de matar humanos normais sem poderes, porque ela acha que isso é sem graça, porque os humanos sem poder morrem muito fácil. Tanto que ela matou umas par de pessoas com essa habilidade, até incendiou um carro com essa habilidade pra provocar a Ripple. Tá? Enquanto a Snow White e a Hardcore está salvando as pessoas da loucura da Calamity Mary, tá? Minael e o Nael morreram pra Cranberry, tá? Agora vamos falar da morte deles. Minael e o Nael morreram pra Cranberry, mas por quê? O Nael, no caso, morreu pra Cranberry. Porque a Cranberry... Minael, no caso, acabou morrendo pra Cranberry porque Cranberry queria vingar o Winter Piso da morte, tá? Até perguntou pra Fave onde que tava, tá? Quem matou, tal. Pensou que foi ela, mas não foi. Foi a irmã dela. E assim, sim. Cranberry chegou lá na floresta e foi lá, encostou a mão e matou Minael e jogou no chão com um golpe só, tá? Morreu na hora, tá? Vendo que Cranberry facilmente mata os oponentes com sua força física e também som, tá? Daqui a pouco eu vou falar que ela tem 12 habilidades. Agora voltando agora... Agora vamos falar da Cranberry, né? Agora a Tama, vamos falar da Tama agora e da Suicine e das outras habilidades. A Tama tem a habilidade de criar buracos, né? Que nem eu falei. A Suicine tem a habilidade de entrar na água, sair da água, atacar na água e com a lança ficou melhor ainda, tá? Desse tipo. Agora, antes vamos falar da Mágica Lloyd 44. Mágica Lloyd 44 é uma menina que ficava morando debaixo da ponte, tá? Vamos dizer assim, perto da ponte também. E ela, como ela não tinha muito dinheiro pra comprar as coisas, ela tinha que ganhar o dinheiro que a Calamity Mary tava dando pra ela pra conseguir se alimentar, tá? Porque não tinha ninguém que pensava nela ali. Ela tentava viver de outras coisas que ela achava lá também, mas só que a Mágica Lloyd não era tão... Mas eu gosto mesmo assim dela. É a minha favorita. A Mágica Lloyd é muito da hora, tá? Também na forma transformada, por isso que eu gosto dela. A Mágica Lloyd tem a habilidade de cortar os seus oponentes com lâminas, tá, mano? Porque ela é um robô. Ela também tem a habilidade de voar, tá? Porque ela é um robô, ela tem um propulsor nas costas que ela ajuda ela a voar, tá? E sim, é muito da hora essa garota mágica. Eu adoro ela, tá? Lembrando que todas as garotas mágicas são desse anime, que são a história, tá? Do anime, tá? Essas histórias que eu tô falando, tá? Bem, agora voltando agora da... A Snow White, ela tem poder? Não, a não ser bondade, né? Ela só faz coisas pra ajudar os outros, né? Pelo menos. Ela não cura, ela não faz nada, tá, mano? A não ser coletar candy. Essa é a habilidade dela que coleta candy mais rápido, vamos dizer assim. Ela também, ela cria umas florzinhas lá no site, lá, mas acho que ela consegue criar dentro do jogo só. Ela não consegue criar fora. Mas isso daí é do jogo que ela jogava, né? Nem fora do jogo. Fora do jogo, a Snow White é uma porcaria, tá ligado? Tanto que ela ficou correndo todas as batalhas, né? Essa Snow White não fez nada, a não ser acabar com a vida de todo mundo no anime. Falando a verdade, tá? Bem, agora vamos voltar pra Cranberry. Cranberry tem a habilidade de criar ondas de som fortes e também de esmagar os oponentes com sua força física, tá? Sim, ela cria ondas de som sim, porque ela é uma música. É um músico, tá? Ela lutou contra Lapuccielli, esmagou a cabeça da Lapuccielli, fez Lapuccielli sangrar, tá? Massacrou Lapuccielli com suas habilidades de força física, tá? Quebrou, dando chute nele toda hora. E contra o Winter Priest, ela quebrou as muralhas dele com as ondas sonoras, tá? Que ela criava, que eu falei pra você. Ela estende a mão e cria umas ondas sonoras que pode quebrar as paredes do Winter Prison. Mas foi difícil, porque o Winter Prison era muito forte. Lembrando que a Cranberry tá lutando contra o Winter Prison. Se fosse qualquer outro, ia ter morrido para o Winter Prison logo de cara, que nem a outra lá que morreu com tapa só para o Winter Prison, que é a Yunael. E Winter Prison quebrou ela na parede, tá? Destruiu a cabeça daquela bruxa lá. Não sobrou nada, porque matou ela do jeito covarde. Usou 3 contra 1 e ainda por cima usou a imagem da Cisternana. Isso é a covardia que ela fez. Foi 3 contra 1, assim, sim, pegou o resto e ainda por cima fez essa sacanagem, tá? Lembrando, Cranberry matou um monstro que nem todas as garotas mágicas juntas conseguiram
matar no começo, tá? No começo do anime, Cranberry foi a primeira que conseguiu matar aquele monstro que nenhuma garota mágica conseguiu matar. Aquele monstro destruiu todas as garotas mágicas em um piscar de olhos. E a Cranberry gostou de matar ele com seu poder em um segundo, porque tecnicamente ela é um elfo e não uma garota mágica, tá? Agora vamos falar aqui, Cranberry em si é o único que você não vê a forma dela original, porque a Cranberry é uma elfa, tá? E ela fica tocando música no bosque, tá? Você não vai ver muita Cranberry destransformada, porque não tem destransformada, tá? A Cranberry é um elfo, mas ela participou porque ela tem poderes mágicos, tá? Então é como se ela fosse uma garota mágica, mas não é, tá? Como ela é uma elfa, ela tem poderes, ela também pode participar desse lugar. E o Fábio falou para participar também, tá? Aí o que acontece? Cranberry vai matar Yunael com um golpe, né? Minael quer dizer com um golpe, né? Vai enfiar a mão nele, destruir o corpo dele, jogar. Ele tá transformado em pedra, tinha se transformado em pedra, mas Cranberry já sabia, previa que isso ia acontecer. E falou que chamou ela de burra e chamou todos os da Suicune de burra. Falou, como que o Winter Prince pode ter morrido nas mãos de oponentes tão idiotas? Desse tipo assim, tá? Ela falou, tá? Fala. Aí depois a luta contra a Suicune, depois de ter tacado um montão de pedras na Tama que ficou atrapalhando na luta, né? Ela ficou tacando tanta pedra na Tama, porém não a mata. Apenas atordoa ela. Mesmo invisível. Ela sabia que ela estava invisível, porque a Cranberry, ela sabe onde o oponente dela tá. Porém, ela se distraiu mais pra frente e acabou morrendo mesmo assim. Ela luta contra a Suicune fica transportando debaixo da água e saindo, tá? Porém, a Cranberry pega ela pelas mãos e consegue tocar e ver ela. Depois ela explode, a luz e som causa uma explosão alta, porque ela tá vendo e tá tocando nela ao mesmo tempo, que é luz e som, né? Tá falando com ela. O som da boca dela vai nela e ela tá vendo. Então isso é como se fosse luz e som, porque a luz da lua pegava no olho. Uma coisa assim. Aí depois a Suicune perde o poder e ela dorme. O ponto fraco da Suicune é que toda vez que luz e som vai nela, ela dorme e ela se transforma. Ou seja, o ponto fraco dela é luz e som, com certeza, assim como a Cranberry diz. Aí depois a Cranberry mata... depois da Cranberry ter matado a... Coisa tenta matar a Suicune. Porém, ela se assusta, tá? Ela se assusta com a imagem que viu que uma criança lá, não era uma garota de verdade lutando, tá? Uma garota adolescente ou adulta, não era nenhuma dessas daí. Ela se assustou porque lembrou dela da infância. Aí ela acaba morrendo porque ela se distraiu e esqueceu que a Tama estava viva ainda. Aí a Tama cria um buraco, tá? E a Cranberry fala, nossa, você me paga desse tipo, assim, não posso falar muito o que ela falou, tá? Porque besteira. Ela cria um buraco dentro da barriga da Cranberry e explode a Cranberry no meio. Sim, a habilidade da Tama é criar buraco e explodiu depois o oponente e transforma ele em pedaços, né? Aí depois o que acontece? Cranberry, depois de ser morta, é porque ela se distraiu, tá? A Cranberry se distraiu e acabou sendo morta pela Tama, sem querer. Porém, se a Cranberry não tivesse distraído, ela teria feito a mesma coisa que ela fez com Yunael, tá? Minael, no caso, enfiado a mão nela e matado do mesmo jeito que matou o Minael, se ela tivesse percebido. Mas não deu tempo, ela morreu pra Tama. Depois a Tama salva a Suicune, porém a Suicune não está muito contente com isso, porque a Tama descobre a verdadeira forma dela e assim a Suicune é obrigada a matar a Tama, porque como a Ruler disse pra ela antes, e o Fábio, garotas mágicas não podem ver umas às outras transformadas, tá? Porque senão isso vai correr um risco. E sim, depois que a Suicune viu que a Tama viu ela transformada, ela foi obrigada a matar ela, porque não tinha outro jeito, porque ela tinha medo de morrer pra Tama, porque a Tama sabia quem ela era na realidade. A Tama, apesar disso, de não ter feito nada pra Suicune, podia ter matado, mas não matou. A Tama acabou morrendo porque a Suicune levou essa ideia de doentia a sério e acabou matando a própria aliada, mesmo sem querer. Entendeu agora, né? A Suicune matou a própria aliada, entendeu, né, moleque? A Suicune não pensava em nada a não ser seguir as regras de quem ordenava ela primeiro, que era Fave, Ruler e Nemurin. Como Nemurin morreu e deu a ideia já doentia pra ela, junto com a Ruler e as outras, só sobrou Fave. Então, ela seguiu os conselhos de Fave de chegar até o topo e conseguir ficar em primeira e tal. Mas não deu muito certo, tá? Magica Lord acaba morrendo pra Horde Gorelice, tá? Depois que a Horde Gorelice tenta assassinar a Snow White, porém a Snow White, medrosa como sempre,
não consegue fazer nada, tá? Ela fala que nós já se conhecíamos, tá? A Mágica Lodge fala que já se conhecia, tá? Que a Snow White elas se conheciam. Porém, a Mágica Lodge falou que ia matar ela, tá? Depois que ela cortou a cabeça da Hardcore Alice, pensou que matou a Hardcore Alice. Mas a Hardcore Alice, na realidade, tava em pé lá, viva. Só que regenerou depois que aquilo aconteceu. Hardcore Alice morre fingindo, na realidade, né? Na realidade nem morre. Ela só fica lá esperando o momento certo pra atacar. A hora que a Mágica Lodge tenta matar a Snow White, a Hardcore Alice enfia a mão nas costas e mata a Mágica Lodge com um golpe só, deixando ela sangrando, tá? Mesmo que ela seja um robô, né? Então, deixa ela sangrando lá, tá? E ela volta à forma normal e a Hardcore Alice sem cabeça aparece lá e tal, e mata. Agora, voltando lá pro outro assunto. O que aconteceria agora? Sobrou só... Como o Laputielli foi morto porque foi atropelado por um carro, que Cranberry teve dó de Laputielli e acabou jogando ele num carro. Por quê? Cranberry teve dó de matar o Laputielli com as mãos, tá? Porque teve dó dele, tá? Ela não queria matar ele com as próprias mãos, porque o Fá falou pra fazer isso. Aí Cranberry jogou ele na rua lá e esperou um carro atropelar ele na forma de se transformado. E sim, ele morreu desse jeito, tá? O Laputielli morreu atropelado pelo carro que a Cranberry jogou ele lá, tá? Só o outro lá, o Minayoka, morreu pras mãos da Cranberry, que ela dá um soco nele lá, com a mão, enfiou a mão no caso. Depois o que acontece, você vai me perguntar. Agora, meu amigo, vem a pior parte, porque agora vai ter Snow White e só sobrou o restante de 3 das Garotas Mágicas do Battle Royale. Sobrou Ripple, Snow White, tá? E Swing Swing. Lembrando que a primeira Garota Mágica a morrer foi Nemurin, tá? Que ela morreu porque ela não tinha Candy suficiente. Por quê? Quando você não tem Candy suficiente, seu Candy chega a 0, você morre, tá? Assim como o Fábio disse. Ele quis tornar o jogo mais interessante, tá? De Garotas Mágicas. Tudo por culpa do Fábio isso aconteceu. Aí o que acontece? Foi a primeira Garota Mágica a morrer Nemurin porque ela não fazia nada a não ser quando os oponentes estavam dormindo. Ou as pessoas estavam dormindo. Assim... deixou ela em desvantagem, a que mais tinha desvantagem era a Nemurin, apesar de ela ter morrido feliz, né? Mas ela fez o que ela pôde, tá? Pra ajudar os aliados, apesar de ela não fazer muita coisa direto, porque ela ficava dormindo. E também só afetava no sonho de quem dormia também. Agora, a luta com a Suicune e a outra. Sobrando só a Suicune, a Ripple e as outras, a Top Speed foi assassinada por Suicune de uma maneira covarde, depois que a Top Speed e a Ripple acabaram derrotando a Calamity Mary. A Top Speed falou, toca aqui e tal, a Ripple também, e as duas acabaram tentando tocar a mão uma na outra, mas a Suicune, de uma maneira covarde, apunhala pelas costas. A Top Speed mata ela junto com, eu não vou falar o que, só sei que matou elas duas. E assim a Top Speed morreu antes da hora que ela planejava morrer, tá? E a Ripple decide vingar a Top Speed, tá? E ela lembra do que a Top Speed falou lá, que não podia morrer por enquanto. Lembrando que tudo isso é por culpa da Swing Swing e da Snow White, tá? Mas a principal é a Snow White, tá? Porque você pode não pensar, mas a culpada também é a Snow White. Você pode pensar que nunca tava certo, né? Mas ela sempre foi uma das principais antagonistas, apesar de não parecer. Porque por culpa do desejo doentio dela que aconteceu isso tudo, tá? Eu já vou explicar depois, tá? Voltando a Suicune e as outras, a Suicune vai lutar contra a Ripple, tá? A Ripple com ódio, querendo saber como derrota a Suicune e tal. O Fábio diz que luz e som derrotam ela. Daí ela pergunta, por que, Fábio? Porque a Cranberry já sabia a fraqueza e o Fábio ouviu ela falando lá quando ela tava lutando contra a Suicune. Aí o que acontece? A Suicune, como ela já tinha sido morta pelo Fábio, né? Pelo Fábio, a Suicune não. A Cranberry tinha sido morta pelo Fábio, falando errado aqui, desculpa. Assim sim. Como eu posso dizer? Assim se ela lutar contra a Ripple agora, ela tinha que saber alguma coisa. A Ripple saber como lutar contra a Cincin, tá? Aí acontece. Foram lutar as duas lá no meio da chuva. A Ripple tava esperando a Cincin já, porque sempre a Cincin luta na chuva, porque dá vantagem a ela, porque tá com a água todo cutecando.
Sinceramente, a Suicune seria muito derrotada se fosse contra a Calamity Mary, que nem eu acabei de falar, né? Não daria dela vencer contra a Calamity Mary. Hardcore Alice, mesmo se ela tivesse transformada, derrotaria de igual para igual a Suicune. Porém, se a Suicune vê ela destransformada, aí que é o problema. Ela mata a Hardcore Alice, tá? Porque ela vai ficar perseguindo ela e não vai deixar ela transformar nunca, tá? Aí depois, como a Cranberry também tem a habilidade de criar som, tá? Ela também afetou a Suicune, tá? Porque ela é uma músico. É um músico, tá? Então a Cranberry também afetou a Suicune. Tá. Se a Cranberry quisesse, criava ondas de som, tá? Pelo chão. E assim a Suicune nunca mais ficava debaixo da água. Se ela quisesse, tá? Vamos dizer assim, como se fosse um objetivo. A luz, sei lá, dava um jeito de conseguir olhando pra Suicune na água. Agora, voltando aqui, história. Suicune vai lutar contra a Ripple, vai começar a tacar um monte de shuriken e a espadada na Suicune, porém isso não afeta ela porque habilidades sólidas são ignoradas e jogadas pra fora do corpo da Suicune. Porém, mais pra frente, cai um raio na cabeça da Suicune, aí a Ripple fala, luz e som e tal, dá certo o raio. Então, depois da Ripple ter tacado tiros e jogado várias granadas na Suicune pra tentar afetar ela debaixo da água. E aí fazer ela sair, ela tava saindo e tava dando certo. Porém, os tiros tá difícil de acertar porque ela fica na água. Os tiros de bala. A Suicune sai da água e corta mais pra frente. Tenta puxar a Ripple, mas não consegue, tá? Várias vezes ela não consegue puxar a Ripple, tá? Mas depois ela vai lá e corta o braço fora da Ripple. A Ripple começou a orar. Depois a Ripple pega uma granada de luz e som que ela tem lá. Joga na cara da Suicune e a Suicune dorme e ela morre com a espada enfiada na forma normal dela, que é a forma, eu não posso falar, acho que é coisa. Na forma da Suicune original, ela morre, tá? Suicune morre na forma original, tá? Porque é o único jeito de matar ela. E porque ela vai dormir com o ataque de luz e som, como eu disse, a fraqueza dela é luz e som. Ela dorme, aí fica lá em desvantagem, não pode fazer nada e morre lá do mesmo jeito que morreu pra Ripple. A Ripple mata ela pelas costas e assim, do mesmo jeito que ela fez com metade de pessoas no anime. E depois, o Fábio pensa que a Ripple morreu junto e assim sobrou só Snow White. O Fábio fala, parabéns Snow White, você venceu e tal, você agora é o número 1, a vencedora, meu novo mestre. Aí a Snow White fica puta com ele, porque por culpa dele aconteceu tudo isso, e ela quer destruir ele, porém, ela tenta dar soco, chute e bater com pedra, tá? Mas nada disso afeta o Fábio, porque as habilidades ou golpes desse mundo humano não faz nada no Fábio. A não ser que seja armas no mundo das garotas mágicas. Porém, a Ripple volta lá depois, tá? Fábio começa a falar besteira da Hardcore Alice, que deveria ter morrido e foi uma merda. E como Snow White sempre uma merdona, começa a ficar chorando e não faz nada. Depois ele fala da Top Speed e a Ripple aparece do nada com a lança da Suicune na mão. Mas por quê? Você vai me perguntar. Por quê? A arma da Suicune é a única coisa que sobrou ali, que era do mundo das garotas mágicas, e é uma lança das garotas mágicas, e o próprio Fábio deu pra Suicune comprar, tá? Ela conseguiu, tá? E comprou aquela lança, tá? Aí o que aconteceu? A Ripple fala, não zombie da Top Speed e tal. Aí depois o Fábio começa a ficar se lamentando, não, eu tenho que enrolar ela lá, tenho que enrolar a Ripple pra que ela não use essa lança em mim, desse tipo. Só que aquele pedaço de algodão que a Hardcore Alice deu, falava uma mensagem, tá? Do Fábio, tá? Depois o Fábio falou que a arma da Suicune e tal é a arma do mundo das garotas mágicas. Depois o Fábio começa a ficar com medo e falar, eu estava brincando, tal, não era verdade, tal, que eu estava falando, mas infelizmente o Fábio é destruído pela arma da Suicune. Porque a arma da Suicune também é da arma das garotas mágicas, tá? Do mundo das garotas mágicas. E assim acaba com o Fábio de uma vez por todas, tá? Lembrando que o Fábio, cara, que não falei, é o principal antagonista também. Pra mim, os três principais antagonistas é a Hardcore, a Snow White, a Suicune e o Fábio, tá? Por quê? Primeiramente, cara, você não vai pensar que foi por culpa da Snow White, não teve culpa de nada, mas você tá enganado. A Snow White foi a principal culpada de tudo que tem acontecido. Porque a Snow White que deu a ideia de
todas virar garotas mágicas. Se não fosse pelo desejo sombrio e doentio da Snow White, nenhuma delas não teria morrido. Então, por isso que eu odeio Snow White no anime, tá? Porque é as personagens que eu mais odeio, tá? Porque a Snow White só pensou no desejo dela, não pensou em mais ninguém, em mais nada. A Snow White é uma pura egoísta, assim como a Ruler foi, tá? Pior que a Ruler. Na realidade, a Ruler não matou ninguém, mas Snow White matou todo mundo com essa ideia doentia. E ainda fingiu que não tivesse acontecido nada. Como se fosse inocentinha na história. Por culpa da Snow White e o desejo sombrio dela, todos acabaram morrendo no anime, tá? Só ela ficou viva. Ela é a Ripple, pelo menos a Ripple ficou viva, né? Com exceção da Ripple, que deu duro pra sobreviver ali no final. Então, ou seja, de 16 garotas, sobrou apenas 14. 14, duas? Ô, besta, falou errado aí. 16 garotas, morreu 14 no caso, falei errado. Morreu 14, sobrou duas. Isso que eu quis dizer. Aí o que acontece? O Fábio também é culpado, porque ele que deu poder pra todo mundo virar garota mágica, e também porque ele deu a ideia de fazer Battle Royale, de matar umas às outras. Também é um principal culpado. E a Suin, porque ela é a principal antagonista, que matou 6, que foi Sister Nana, Winter Prison, tá? Ruler, Tama, e assim vai indo, tá? Top Speed, tá faltando um. Ruler, Tama, Top Speed, Sister Nana, Winter Prison. Você entendeu, né? Quis dizer. Hard Goralice, 6. Aí 6 garotas mágicas acabaram morrendo por culpa da Suin também, tá? A principal antagonista do anime é Suin, tá? Apesar de eu também pensar que a Snow White é. Entendeu, né? Então essa é a história do anime, tá? Essa é a principal história do anime Mahou Shoujo Kuseki Kyaku. Espero que tenham gostado, tá? Em breve vamos trazer mais informações sobre esse anime, tá? Se acaso você não tiver entendido, eu sugiro que você leia o mangá ou que eu veja e procure na internet. Talvez eu deixe pra você na descrição depois, se você quiser ver. Bem, é só isso que tem pra dizer. Fui. Valeu, viu? Mahou Shoujo Kuseki Kyaku. Olá, fãs de Mahou Shoujo Kuseki Kyaku. Falou. Falou, fãs de Mahou Shoujo Kuseki Kyaku. Fui.